Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal e eu vim aqui contar para vocês que nós fomos reprovado. Reprovado onde, minha amiga? Fomos reprovado na perícia. Na perícia não, na assistente social. Eu estava atrás do LOAS de tanto assim as pessoas falarem, vai, você tem direito, seu filho tem direito, aquela coisa toda. Porque eu sou deficiente visual, né? Tenho metade de uma visão e tenho minhas limitações também. Não enxergo direito, tenho minhas limitações, mas isso não vem a ser o caso, tá bom? Eu também teria direito de receber o LOAS, mas eu nunca fui atrás, né? Fiz meu tratamento certinho, nunca fui atrás disso, porque eu falava assim, não que eu não precise, né? Falava, não vou. E ficava por isso, mas enfim. Agora, de tanto eles falarem do meu filho, que todas as crianças autistas, elas têm direito de receber ao LOAS, que é nada mais, nada menos que um salário mínimo. Enfim, gente, portanto, eu fui, né? Marcamos a perícia. A perícia foi realizada em um determinado período e a gente chegou lá nessa perícia, nesse dia. O meu filho estava muito, muito agitado. Teve teve uma crise, né? Antes de chegar lá, estava se acalmando, tudo tranquilo. A gente entrou na sala do perito e o perito começou a fazer umas perguntas, né? Aí depois ele perguntou, ele vai à escola, né? Você vai na aula? Ele disse que sim. Começou a fazer umas perguntas pra ele, né? Claro, né? Eu não posso se intrometer de responder. Só podia responder o que ele perguntava direcionado a mim. Aí perguntou a ele se ele ia pra escola. Ele falou que sim. Perguntou quantos anos ele tinha. Ele falou, tenho 7, né? E ele falou, né? Você tem amigos na escola? Aí entrou um ar de silêncio. O meu filho não respondeu, ficou quieto. Aí ele pegou e olhou pra mim e falou, mãe, ele tem amiguinhos na escola? E aí eu falei, não, ele não é de ter amizade, né? Ele é antissocial, ele não tem amigos. Mas o que o que a professora relatou é que tinha uma menina que era venezuelana, acho que é assim que fala, né? Da Venezuela. E ele tinha uma afinidade com ela, ele tentava se comunicar com ela, mesmo que ela não fala português. Mas ele compreendia o que ela passava, né, pra ele na voz. E eles se entendiam super bem. Até que, um determinado período, né, ela teve que ir embora. Ela voltou pra Venezuela e esse menino veio a ficar triste. De uns dias pra cá, né, vamos dizer assim, ele começou a ficar muito triste, agressivo, e até então eu não sabia o porquê que ele andava assim. Aí eu falei, vou lá na escola pra ver o que estava acontecendo. E aí eu fui à escola, e na escola eu descobri que ele tinha essa amiguinha que ele gostava muito, e ela acabou indo embora, e foi aonde que ele ficou assim, desolado, ficou triste, né, vamos dizer assim, por conta da partida dessa coleguinha que foi embora. Mas, gente, aí eu falei pro perito, né, sobre isso, né, não cheguei a contar esses detalhes, só contei que ele tinha uma colega que era venezuelana e ele não entendia muito ela, mas ele se comunicava com ela e era a única amiguinha que ele tinha, que quando ela foi embora, ele ficou meio triste. Foi o que eu falei pra ela, mas pra quê? Ele é uma criança assim, que ele não gosta que conta nada. Que eu acho que na cabeça dele, ele acha que isso é uma fofoca, né? Ele não gosta que fica contando. Então eu contei o que aconteceu, ele se desregulou. Do nada, ele veio pra avançar em mim, gente. E eu fiquei morrendo de vergonha. Eu como mãe, depois eu pensei, não, ele vai entender o meu lado, né? E aí ele começou a ficar nervoso. Ele veio querer xingar, falar uma palavra feia, mas acabou que ele não falou. Aí ele começou a fazer um circo, assim, ó. Começou a rodar lá, girar, ficou muito agitado. Aí, a última pergunta que ele fez, a senhora é casada, solteira, dananá? Eu disse pra ele, eu sou viúva. E aí, ele ficou uns minutos em silêncio, assim, ó. Cruzou o braço e ficou me olhando.
E eu falei, pronto, agora deu ruim. Aí ele falou, a senhora está liberada, a senhora pode sair por aquela porta ali, por gentileza? Eu vou ajudar a senhora. Aí eu saí, glória a Deus, obrigado, Jesus, obrigado, pedindo a Deus, e toda faceira, toda feliz, dizendo que meu filho havia passado na perícia e queria dar tudo certo. Mas não foi bem assim, gente. Passando esse período, falaram pra mim, né, a advogada falou pra mim ficar preparada, que ia termos uma visita da assistente social. E depois da visita da assistente social, ia passar com o juiz e ia ver se ia liberar para ver se ele estava aprovado ou não. E aí entrou aquela angústia, aquela aflição. E nesse tempo a gente estava para fazer mudança. E aonde que a gente ia vir para essa casa, que eu morava na outra rua ali. E aí foi num sábado, eu tava com o meu quarto todo bagunçado, que ele nunca tá arrumado, né? Mas dessa vez ele tava bagunçado por um bom motivo, que a gente estava de mudança. Tinha caixa aqui, caixa dali e roupa do guarda-roupa, tudo tirado de cima da cama. E o resto da casa tava tudo bonitinho, arrumadinho, que eu havia arrumado, mas o quarto não estava arrumado. Mas na minha cabeça, ela não ia entrar, ela só ia entrar na sala, que no caso a minha sala era sala e cozinha, não tinha sala separada, era junto. Mas a louça, tudo em si estava lavado. Aí a minha irmã tinha ido viajar, ela não estava em casa, eu estava cuidando da casa dela. E aí a mulher chegou e o cachorro, que é da minha irmã que mora com a gente, tava latindo, aquela coisa toda. E pra ajudar na sexta-feira, ele vai tomar banho no pet shop. Ele tava todo de pompãozinho, gravatinha, todo cheirosinho, bonitinho. Aí ela olhou pro cachorro, pensou, eles têm dinheiro, que pra manter um poodle desse, um cachorro desse, tem que ter dinheiro. Aí eu falei, moça, eu vou levar o cachorro ali dentro pra gente poder conversar, porque senão ele não vai deixar a gente conversar. Aí eu tava indo levar o cachorro na casa da minha irmã, pra mim que ela ia ficar ali fora, a gente ia ficar batendo um papo ali, né, na minha cabeça, né? E aí ela falou assim, você me dá licença? Vamos entrar dentro de casa, que é melhor pra nós conversar? Eu falei, sim, vamos sim. Então vou fazer o seguinte, vamos ali na casa da minha irmã, que no caso era a casa da frente e a minha casa era dos fundos. Aí eu falei, vamos lá na casa da minha irmã? Porque daí fica melhor pra gente poder conversar, porque ela viajou e eu tô cuidando do cachorro dela. E daí Deus me livre, se abrir o portão ele fugir, aí eu vou ter um problema com a minha irmã quando ela chegar, porque esse cachorro é dela e tem que cuidar como se fosse uma criança. Você entende, né? Falei pra ela que eu tava meio nervosa, sabia nem o que eu tava falando. Aí ela falou, sim, tudo bem. Aí eu falei, mas peraí. Aí levei o cachorro na minha casa, fechei ele lá e ele começou a latir. E o meu filho, nesse momento, ele estava deitado, né? Tava dormindo. Porque isso era o quê? Umas 9 horas e ele acordava às 10. Aí eu, cachorro lazarento, tem que estar latindo, né? Falei até assim na hora, falei um palavrão. Mas, enfim, entrei na casa da minha irmã, de boa, dela, que casa mais cheirosa, ela falou, né? Casa mais arrumada e cheirosa. Aí ela falou, com licença. Aí ela pegou e sentou lá. Eu tava assim, me tremendo toda. Eu falei, meu Deus, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? O que essa mulher vai fazer? E ela, sacou um negócio e pensei, pronto, a mulher veio com uma arma. Pegou o celular. A senhora dá licença, que eu vou fazer umas perguntinhas aqui pra senhora e vou ter que gravar. Aí como é que eu vou falar, né? Que não era pra gravar. E ela começou lá com aquele celularzão dela, ela começou a me gravar. E ela começou a fazer umas perguntas, e perguntas, e perguntas. Até que chegou numa pergunta onde que eu, lasquei. Reprovei por conta dessa pergunta. Qual foi essa pergunta que ela te fez? Você trabalha? Você trabalha do quê? Você vive como? Porque eu falei que eu morava lá, que a casa era cedida dos meus pais. Que meus pais moravam com minha irmã na frente. Tá. Aí, gente, se mora sozinho com uma criança autista, você tem que ter recursos. Como é que você vive? Você trabalha do quê? E foi pergunta. E eu peguei e falei pra ela, eu trabalho num salão. Eu ganho 300 reais. E aí eu divido com a moça do salão e fico com 300. Oh, meu Deus. Quando eu lembro, dá vontade de chorar, gente. Como é que uma pessoa ganha 300 reais e divide com outra pessoa?
e fica com 300, aí você já vê que tá errado. Ela podia pegar e falar assim, olha, vou começar de novo, vou ajudar a senhora, vou começar de novo. Como assim? Não entendi. E aí depois ela perguntou como é que ele ia na terapia. E eu falei que eu ia de Uber. Como é que eu vou de Uber na terapia? Eu não tinha dinheiro pra ir. Meu pai de vez em quando levava. Aí depois eu falei que meu cunhado... Pera aí, gente. Disse que meu cunhado levava. Meu cunhado nunca levou, que eu me lembro. Nunca levou. Minha irmã levava às vezes. Deixa eu me recompor aqui, gente. Porque quando eu lembro, dá vontade de dar uma surra pra ela não ser idiota. E aí, gente... Ela foi gravando, foi canetando lá. Pois pra finalizar, ela mandou assinar um documento. Tchau, obrigado, tá tudo certo. Aí ela foi lá na casa, entrou na casa, senhora, eu vou ter que entrar na casa aí pra olhar as coisas, isso aqui, a senhora dá licença? Entrou, olhou tudo, abriu geladeira, olhou tudo que tinha que olhar. E o quarto de ponta cabeça, e bateu foto daqui, foto dali, eu nervosa, que meu Deus do céu. Aí tchau, obrigado, foi embora. Falei, pronto, lascou. Por conta de estar essa bagunça aqui, ó, eles vão ainda capaz de vir querer tomar criança, né? Falar que vive uma situação precária no lixão da mãe Lucinda. E aí, gente, pra resumir pra vocês, a advogada falou... E aí, gente, a advogada falou que ele reprovou por conta da renda, né? Do bico que eu fazia. Que eu fazia. Daí eu falei assim, gente do céu, que bico que eu fazia? Ela tentou reverter, ela entrou com recurso, eu não tinha dinheiro, eu arrumei R$500 pra ela entrar com recurso, tirei da onde que eu não tinha, passei o cartão, ficou a dívida pra pagar. E aí, pra resumir pra vocês, gente, ele reprovou na perícia por conta que eu ganhava R$300 e dividia esses R$300. Que raiva, né? Mas, agora ela vai tentar, não sei o que ela vai fazer. Então eu peço muito, muito, muito que vocês deixem um like nesse vídeo para fortalecer o nosso canal, porque eu queria muito que o benefício dele viesse daqui, para mostrar que a gente não precisa, claro, precisamos do dinheiro, né? Mas que não precisa ficar se humilhando para receber um direito que é da criança. É o direito que ele tem, toda criança que ela tem uma certa deficiência, ou ela tem um TEA, ou seja, um autismo, algum outro transtorno, ela tem direito de receber esse salário mínimo, que é um salário que é um auxílio, uma ajuda de custo, eu costumo falar, né? Então, tem direito, sim, todos têm direito. Mas eles não querem dar esse direito, não querem ajudar. Tem pessoas que às vezes recebem um benefício que não tem nada, que usam desculpa, recebe esse dinheiro, faz o quê? Gasta com cachaça, com isso, com aquilo, com drogas, e deixa as crianças numa situação precária, jogada, passando fome. Nesse caso não é meu caso, né, gente? Graças a Deus não tá passando fome, tô tendo ainda ajuda da minha irmã, da minha mãe, assim, que não é muito, né? Ela tá trabalhando numa empresa onde que tá sendo difícil ela receber, eles estão passando por diversos problemas financeiros na empresa, tá um caos, ela tá até com medo de ser mandada embora, porque não tem quase funcionário, todos saíram. E a empresa tá, não posso nem falar sobre isso, mas é isso aí, eu tô tentando, né, ver se eu consigo tirar recursos financeiros através do YouTube. Nós estamos com 14 horas, gente, tô tentando aqui, não tá fácil, mas eu peço muito que vocês deixem seu like, deixa um comentário aí pra estar ajudando a gente. Não quero R$1, não tô pedindo R$1, não pedi nada, só comentário, porque se viralizar um vídeo meu, eu consigo bater as minhas 4.000 horas e fazer a inscrição para monetização, para depois começar a gerar receita, pra gente ter um dinheirinho, poder viver um pouco melhor, gente, porque assim, quem trabalha com as redes sociais sabe o quanto é difícil para chegar onde as pessoas chegam, que ninguém consegue subir do nada, a gente sempre tá lá embaixo, né, para depois subir. Mas é isso, deixa muito like aí, curte muito esse vídeo para estar nos ajudando. Um grande beijo de coração. Eu peço muito a contribuição de vocês com o like e com a inscrição, tá? Deus abençoe. Se você não pulou o vídeo, ficou até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.